Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, depois de muitos questionamentos que eu tive nos vídeos anteriores aqui sobre esse tipo de assunto aqui, a gente vai falar sobre como gravar todos os tipos de resposta que você pode ter em um formulário do Forms dentro de uma lista SharePoint. Então pode ser que tenha um tipo específico de pergunta que você coloca no formulário que você não sabe o que fazer no Power Automate para gravar aquele tipo de campo em uma lista SharePoint, por exemplo, um anexo, um campo com múltiplas opções. Então eu vou te mostrar aqui o passo a passo para que você possa ter as opções e saber como gravar cada tipo de resposta do seu formulário em uma lista do SharePoint. Mas antes disso, antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já vai deixando aqui sua inscrição. Se você puder também compartilhe esse vídeo aí com uma pessoa que tem interesse nesse assunto. Deixe aqui também o seu like para ajudar com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Aqui na descrição do vídeo, pessoal, tem alguns links importantes para quem quer se especializar em soluções Microsoft, Power Automate, Power Apps. Dá uma olhada aqui nos links da descrição que eu acho que vão fazer muito sentido para você. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, eu vou explicar aqui para vocês. Eu estou com 3 abas abertas aqui no meu computador. E primeiramente, eu estou na solução do Forms, que é onde a gente vai criar o nosso formulário. No meu caso, que eu já criei com todos os tipos de perguntas que são possíveis aqui dentro do Microsoft Forms. Eu estou com outra aba aberta aqui, que é a do Power Automate, que é onde a gente vai criar o fluxo que vai captar as respostas do Forms e levar para uma lista do SharePoint. E eu estou aqui com a aba aberta também, que é a do próprio SharePoint, que é onde a gente vai fazer um laboratório aqui, alguns testes para gravar essas respostas do Forms aqui nessa lista, beleza? Então, antes de tudo, eu quero mostrar aqui para vocês o formulário que eu tenho no Forms, certo? Mostrar para vocês que eu adicionei aqui nesse formulário, eu não quis montar o formulário aqui dentro dessa aula para não ficar tão grande, mas eu quero mostrar para vocês todos os tipos de pergunta que eu adicionei aqui dentro desse formulário. Então, o primeiro tipo de pergunta que eu tenho aqui, pessoal, são esse tipo de pergunta aqui que é de escolher as opções. No caso aqui, pessoal, eu adicionei esse tipo de pergunta e adicionei esse check aqui, tá? Eu ativei essa opção aqui de várias respostas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa for responder o formulário, ela pode escolher várias opções que estão aqui disponíveis. Então, essa aqui é um tipo de pergunta que a gente tem aqui no Forms. O outro tipo de pergunta que eu coloquei é bem parecido com essa primeira aqui, só que essa opção aqui de várias respostas, ela está desabilitada. O que isso quer dizer? Que a pessoa, quando for responder o formulário, ela vai poder escolher somente uma opção. Beleza? Eu coloquei aqui também esse tipo de pergunta, que é um tipo de classificação, tá? Essa classificação você pode fazer por nível aqui. No caso, eu escolhi aqui essa classificação por 5 níveis, Mas se você quiser, você pode colocar 10 níveis, até 10 níveis. E aí a pessoa, quando for responder, ela vai selecionar aqui qual nível que ela está classificando essa pergunta. O símbolo aqui você pode estar trocando também, tá? Bem interessante isso aqui, é uma das atualizações recentes aí do Forms. Então você pode escolher aqui alguns ícones que pode estar aqui nessa classificação. Tem um outro tipo de pergunta aqui também que é bem simples, que é a data, certo? Então, data bem simples mesmo, a pessoa vai clicar aqui e escolher uma data. Temos aqui, pessoal, um tipo de pergunta que também é um tipo de classificação. E aqui, agora que eu estou mostrando para vocês, não dá para eu mostrar exatamente como funciona, mas quando eu colocar esse formulário em funcionamento, eu vou mostrar para vocês o quanto esse tipo de classificação aqui é legal, tá? No caso, a pessoa, quando estiver respondendo, ela vai arrastar esses itens para classificar elas do topo para o resto da lista, Então, por exemplo, eu quero que a opção 3 seja melhor. Ele vai pegar, arrastar essa opção para cima para fazer com que que ela esteja em primeiro, certo? Outro tipo de pergunta que a gente tem aqui é esse tipo aqui onde tem linhas e colunas, Então, por exemplo, para a instrução 1, eu quero selecionar a resposta 5. Isso aqui é muito usado, pessoal, naqueles tipos de avaliação também. Vamos supor, como que você avalia o projeto ou a área X, tá? E aí tem aqui em cima aquelas opções,
muito bom, ruim, excelente, e aí as pessoas vão respondendo aqui para cada uma das linhas, tá? Então, para cada coluna você classifica uma linha que tem aqui, certo? Aqui a gente tem outro tipo de pergunta que também é uma classificação, tá? Isso aqui, na verdade, é o NPS, né? Se eu colocar aqui em inserir novo, você vai ver que tem uma parte aqui de Net Promoter Score, que é o NPS, né? E esse NPS você classifica uma determinada pergunta de 0 a 10, tá? Tem aqui do nada provável até o extremamente provável. Classificação simples também. E tem uma aqui que a gente já fez outros vídeos aqui no canal falando sobre esse tipo de pergunta aqui, que é carregamento de anexo. Eu quero só mostrar para você algo que não tinha nas versões anteriores do Forms, mas agora tem. E é muito importante você saber disso aqui. Olha só, vou colocar aqui essa opção de carregar arquivo e eu vou configurar aqui. Só que antes de eu configurar, olha só o que ele me avisa. O OneDrive ou o SharePoint criará uma nova pasta para arquivos carregados. Observe que os nomes de respondentes e detalhes do arquivo são gravados automaticamente no OneDrive. Examine as permissões de compartilhamento externo da sua organização em relação ao carregamento dos arquivos. Então, esse aqui é um aviso que eu sempre falava lá nos vídeos anteriores, e isso aqui não tinha antes, tá? E o que quer dizer? Quer dizer que uma pessoa, quando responder um formulário e ela anexar um arquivo, esse arquivo que a pessoa anexou, ele vai para uma pasta do OneDrive da pessoa que criou o formulário. Então, a pessoa que criou o formulário tem todas as respostas aqui, né? Que ele pode visualizar todas as respostas aqui, e ele pode também verificar os anexos que foram anexados, tá? Então, aonde que ele vai fazer isso? Lá no OneDrive. Então, ele precisa acessar o OneDrive, tá? E ver que lá no OneDrive dele tem uma pastinha separada para tratar esses anexos, tá? Que esses anexos estão armazenados lá, beleza? Então, aqui depois eu só faço assim, ó, clico aqui em OK e aí vai estar disponível aqui para as configurações. Aqui a gente tem algo interessante, olha só, que ele tem aqui agora limite de arquivos, tá? Então você pode adicionar até 10 arquivos de uma vez só dentro da pergunta e pode definir aqui também o limite de carregamento, tá? Você pode colocar 10 MB, 100 MB ou até 1 GB. E que eu vou deixar 10 MB mesmo e apenas um arquivo, tá bom? Então é isso aqui, o nosso formulário está pronto. Nosso formulário não tem nenhuma aplicação no mundo real, mas é só para a gente fazer o laboratório mesmo, tá, pessoal? Só para a gente verificar todos os tipos de resposta possível atualmente aqui dentro do Microsoft Forms. Então agora, pessoal, que a gente tem isso aqui, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar um fluxo e a gente vai analisar o que? A gente vai analisar como se comporta cada resposta dessa aqui dentro do Power Automate. Então, para isso, eu já até criei um fluxo novo aqui, tá? E esse fluxo, o que ele está fazendo? O que ele vai fazer de primeira, né? Eu vou até excluir essas duas ações aqui. Eu vou até excluir essas outras aqui para fazer com vocês do zero como que a gente vai montar esse fluxo do Forms. Então, primeiramente aqui eu preciso adicionar um gatilho, né, do Microsoft Forms. Aqui eu vou escolher o conector do Forms e escolher esse gatilho aqui quando uma nova resposta é enviada. Aqui eu vou escolher o formulário que eu quero, no caso o meu formulário se chama formulário de exemplo. Vou colocar aqui uma nova etapa e a minha nova etapa vai ser também do Forms. E aqui agora eu tenho uma ação que é obter detalhes da resposta. Novamente eu seleciono o formulário e seleciono o ID da resposta. O ID da resposta eu vou obter dessa etapa anterior aqui. Então eu clico aqui nesse adicionar um valor dinâmico e seleciono ID da resposta, beleza? Feito isso aqui, pessoal, eu vou salvar esse fluxo. Para quê? Para que a gente faça um primeiro teste e observe quais são os tipos de resposta que eu tenho do Forms aqui dentro do Power Automate. Para quê? Para que eu possa saber tratar cada tipo de resposta desse, para que assim eu consiga levar essas respostas para a minha lista do SharePoint, beleza? Então vamos lá, eu vou clicar aqui em testar. Vou clicar em manualmente e depois clicar novamente em testar. Então eu vou vir aqui no Forms agora e vou clicar em visualização. Agora o nosso formulário está pronto aqui para ser enviado, tá? Então eu vou responder esse formulário. Vou escolher aqui a opção 1 e a opção 3.
Vou escolher aqui na pergunta 2 somente a opção 2. Ó. Notem que aqui eu só tenho uma opção de resposta. Na pergunta 3 eu vou classificar aqui as 5 estrelas. Aqui na pergunta 4 eu vou escolher a data de hoje. Na pergunta 5, pessoal, olha só aquela classificação que eu falei para vocês. Ó. Eu classifico aqui no caso de 1 a 3, porque eu tenho apenas 3 opções, né? Então vamos supor que eu quero primeiramente a opção 2, depois a opção 1 e depois a opção 3. Eles estão em ordem, tá? Então é um tipo aqui bem legal de você fazer classificação dentro do Forms. Aqui na pergunta 7 eu tenho aquelas classificação de linhas, né, e colunas. Então eu venho aqui na instrução 1 eu vou selecionar a opção 1. Aqui na instrução 2 eu vou selecionar a opção 5. E na instrução 3 eu vou selecionar a opção 4, beleza? Aqui na pergunta 8 eu vou selecionar nota 9. E aqui, pessoal, na pergunta 8 eu vou carregar um arquivo qualquer. Selecionei um arquivo qualquer aqui e vou enviar agora esse formulário. Enviamos o formulário e olha só o que vai acontecer, pessoal. Nosso fluxo acabou de ser executado. Antes de eu explicar aqui para vocês e mostrar cada tipo de resposta que a gente recebeu aqui no Power Automate, eu quero mostrar aqui para vocês que existe, né, uma pasta aqui dentro do OneDrive. Então eu vim aqui nesse hubzinho e cliquei aqui em OneDrive. Ele abriu aqui a solução do OneDrive para mim. E aqui na pasta Apps, Microsoft Forms, e aqui dentro dessa pasta Microsoft Forms eu tenho o nome dos meus formulários. No caso, meu formulário se chama formulário de exemplo. E aqui dentro, olha só, eu tenho uma pergunta, né? Uma pasta para pergunta. Cadê? Deixa eu ver aqui. E aqui, ó, está o arquivo que eu anexei, certo? Então, só para mostrar para você que existe uma pasta no OneDrive para cada formulário que tem uma pergunta de anexo. Então, aqui dentro do OneDrive estão os meus anexos que estão vindo desse formulário de exemplo, beleza? Só para você ter essa consciência aqui. Agora vamos voltar aqui para a solução do Power Automate e observar como que foi a execução desse fluxo aqui. Beleza, pessoal? Então aqui na primeira etapa, né, a gente consegue ver o ID do formulário, certo? Aqui não tem muito que a gente avaliar. Onde a gente tem que avaliar realmente é nessa opção aqui, nessa ação de obter os detalhes da resposta. Então eu consigo ver aqui algumas coisas, pessoal. Olha só. Aqui no Power Automate, ele separa essa pergunta aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele separa essa pergunta aqui, ó, essa pergunta 7, em instrução 1, 2 e 3. Então, para cada uma dessas instruções aqui, para cada uma dessas linhas, ele tem uma resposta separada. Olha aqui, ó, instrução 3, o que a gente selecionou? Opção 4. Na pergunta 4, a gente selecionou a data. Essa data aqui está no formato ISO 8601, que é o formato que o Power Automate entende que a maioria das soluções aqui do Microsoft 365 entendem, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar com datas aqui no Power Automate, tentem usar esse formato aqui, beleza? Aqui na pergunta 8, que é aquela classificação do MPS, a gente teve a resposta 9, né? Classificação 9, tá? Na pergunta 5, qual foi a pergunta 5, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É aquela forma de classificação que a gente arrasta os itens, né? E aqui o que ele retornou para a gente? Ele retornou as respostas ordenadas, tá? Opção 2, 1 e opção 3, certo? Aqui na pergunta 3, vamos ver a pergunta 3, cadê? Pergunta 3, a gente respondeu a classificação das estrelinhas, né? Então aqui, ó, cadê pergunta 3? Ele retornou para a gente o número 5, que foi o número de estrelas que a gente escolheu. Aí tem a instrução 1 e a instrução 2, que é o complemento dessa resposta aqui, que foram as opções que a gente escolheu para cada linha. Pergunta 2, qual foi a pergunta 2? Pergunta 2 aqui é onde a gente tinha apenas duas opções, tá? O que mais aqui que a gente tem? Pergunta 1, olha só a pergunta 1, pessoal. Na pergunta 1, a gente tem aqui um array, né? A gente tem uma matriz de respostas, tá? E essa matriz de resposta, pessoal, o que é isso, né? É uma matriz que contém objetos de texto. E aqui no caso, né? Olha só, a gente selecionou a opção 1 e a opção 3, que era nessa primeira pergunta aqui. Então ele trouxe aqui pra gente essas respostas, tá? Outra coisa aqui, que é uma das mais complicadinhas que a gente vai ter que tratar, é a parte aqui do anexo, tá? E o que ele retorna aqui pra gente? Ele retorna um objeto, tá? Que também é uma matriz,
E aqui dentro desse objeto ele tem propriedades. Dentro dessas propriedades ele tem o nome do anexo, o tamanho do anexo, o link, né, de onde que está esse anexo, e a gente vai tratar ele também de alguma forma depois aqui no Power Automate, beleza? Então aqui, pessoal, a gente tem essas respostas, tá? Só revisando aqui com vocês, né? A maioria das respostas são texto, tá? Então isso aqui é texto, isso aqui é texto, isso é texto, isso aqui também, isso também. Aí quando a gente chega aqui, a gente tem uma matriz com objetos de texto, ou seja, a gente tem dois objetos de texto dentro de uma matriz, e aqui a gente tem outra matriz com objeto referenciando o anexo, tá? Então, como que a gente vai tratar essas respostas aqui dentro do Forms para levar para a lista do SharePoint agora, pessoal? Então, primeiro ponto, pessoal, vamos começar pelos mais difíceis, tá? O mais difícil aqui, na minha opinião, são os anexos, tá? Então, vamos tratar esses anexos. Primeira coisa que você vai fazer, quando você fizer essa primeira execução, né, você pode voltar aqui na tela dos fluxos, acessar esse fluxo e vir aqui nessa parte de histórico de execuções e selecionar essa última execução que você fez, tá? Depois você vai clicar nessa etapa de obter os detalhes da resposta e você vai copiar todo o texto dessa pergunta aonde tem o anexo. Então você vai dar um Ctrl A aqui, copiar ele, selecionar aqui um bloco de notas e vai copiar esse código e colar aqui dentro desse bloco de notas. Não tem importância se você não entender isso aqui no primeiro momento, tá? Porque a gente vai utilizar esse código aqui para tentar resolver essa questão dos anexos, tá? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, a gente quer gravar uma resposta lá dentro do SharePoint, né? Dentro de uma lista SharePoint, a gente quer anexar um arquivo, certo? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois que a gente tem as respostas, a gente tem que tratar o anexo. E o que acontece, né? O Power Automate não consegue entender essa resposta aqui do anexo de uma forma tão simples. Então a gente tem que fazer um tratamento com ele. Para a gente fazer esse tratamento, a gente vai utilizar uma operação que tem aqui dentro do Power Automate que se chama analisar JSON. Esse analisar JSON, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse conteúdo dinâmico do Forms, que é no caso o anexo, e vai estruturar ele para quê? Para que o Power Automate comece a entender cada propriedade dessa resposta de forma separada. Então vocês se lembram que eu falei que o anexo tem propriedades, ele tem um nome, ele tem o link de onde está esse arquivo. Então o Power Automate nesse momento aqui ele não consegue entender separadamente essas propriedades, mas depois desse tratamento ele vai conseguir entender. Então a primeira coisa, olha só, a gente vai selecionar aqui o conteúdo. E qual que é o conteúdo? No caso, o conteúdo deixa eu só ver aqui no formulário qual que é a pergunta referente ao anexo, e o nome dela é simplesmente pergunta. Eu vou voltar aqui no fluxo, vou selecionar a pergunta, cadê pergunta, certo? E aqui agora ele pede um esquema. O que é esse esquema? É justamente esse código aqui, para que ele entenda a estrutura dessa resposta e possa tratar cada propriedade de forma separada, tá? Só que a gente vai fazer isso aqui, copiar todo esse texto, e aí a gente vai clicar aqui em gerar usando a amostra. Vamos colar agora esse código que a gente copiou e depois clicar em OK. Agora, olha só, o próprio Power Automate já está entendendo como que essa resposta vai ser estruturada aqui, ok? Agora que a gente tem isso, pessoal, verifiquem o seguinte. Eu vou clicar aqui em nova etapa e selecionar uma ação do SharePoint de criar item. Porque a gente vai vir aqui nessa lista de exemplo e simplesmente criar vamos criar aqui qualquer coisa. Vamos criar um item, tá? Simplesmente só para a gente adicionar o anexo nele, tá? Então, eu vou voltar aqui no fluxo, vou vir aqui escolher o site que eu quero criar esse item, vou vir aqui na lista de exemplo, certo? E agora, pessoal, eu vou passar aqui para esse campo title que eu tenho aqui na minha lista de exemplo. Vou passar algo fácil aqui que a gente tem, tá? Eu vou passar qualquer texto aqui do meu formulário. Então eu vou passar, por exemplo, deixa eu ver aqui o que eu poderia colocar. Eu vou colocar aqui a resposta da pergunta 1,
que é um texto simples, tá? Então eu vou vir aqui e vou colocar pergunta 1, certo? Agora, pessoal, aqui a gente está criando o primeiro item e nessa ação de criar item a gente ainda não consegue adicionar os anexos, tá? Então a gente vai criar o item e depois de criar o item a gente vai adicionar um anexo. Só que para a gente adicionar esse anexo, primeiramente a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que obter o conteúdo desse arquivo que está onde? Está no OneDrive, certo? Como eu falei para vocês. E agora eu vou utilizar uma ação do OneDrive que se chama obter conteúdo do arquivo usando o caminho, certo? E o caminho aqui, pessoal, simplesmente é o link de onde está esse arquivo. Então eu vou escolher aqui, ó, eu vou vir aqui na lista de conteúdos dinâmicos e escolher a opção link, tá? E esse link, se vocês observarem, é um conteúdo dinâmico que está vindo dessa etapa aqui de analisar JSON, tá? Porque como a gente consegue trabalhar com cada propriedade separadamente agora, a gente tem esse link aqui da etapa de analisar JSON. E aí, se vocês observaram também, essa etapa de obter conteúdo do arquivo usando o caminho, ela é adicionada a um aplicar a cada, porque o Power Automate entende que dentro de um formulário a gente pode adicionar mais de um anexo. No caso do formulário lá, a gente selecionou apenas um, mas por padrão ele já entende que o aplicar a cada, aqui ele vai entender que pode ter mais de um anexo. Por padrão, isso aqui não tem importância porque ele vai fazer um único giro, tá? Porque só tem um anexo e vai tratar apenas o primeiro anexo. Depois que a gente tem isso, depois que ele faz essa obtenção aqui, né, da obter conteúdo usando o caminho, a gente vai escolher aqui uma nova etapa e escolher a opção de adicionar anexo. Agora eu vou vir aqui na etapa do SharePoint, escolher essa opção aqui de adicionar anexo. No site eu vou selecionar o site, selecionar também a lista. Vou colocar aqui o ID do item. Qual que é o ID do item, pessoal? O ID do item eu vou conseguir aqui dessa etapa de criar item. Então aqui ó, eu tenho ID da etapa de criar item. Selecionei nome do arquivo, vou colocar teste anexo. Na verdade não vou escrever nada aqui. Eu vou pegar o conteúdo dinâmico que está vindo da etapa de analisar JSON. O que quer dizer? Aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Vou vir aqui e pegar, cadê da etapa de analisar JSON? Tem um conteúdo dinâmico que se chama name. Deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó, name, tá? E depois do name eu tenho o conteúdo do arquivo. O que é o conteúdo do arquivo? Da etapa de obter conteúdo do arquivo que a gente buscou aqui do OneDrive. Então agora eu vou selecionar esse conteúdo dinâmico também. E agora a gente já tem aqui a primeira parte desse fluxo construído para adicionar o anexo. E agora, pessoal, a gente vai rodar aqui um teste. E aqui eu vou clicar em automaticamente e selecionar o último gatilho que a gente executou. E o que isso aqui faz, né? A gente pega a última execução do fluxo e repete ela com todas as últimas respostas que a gente obteve dessa última execução. Então eu vou clicar aqui nessa última execução e fazer um teste. Aqui a gente teve um erro, pessoal, justamente na parte de obter conteúdo do arquivo usando o caminho. Então vamos tentar utilizar aqui outra ação do OneDrive. E para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, vou selecionar o OneDrive e aqui eu vou utilizar obter conteúdo do arquivo. E aqui ele pede o identificador exclusivo do arquivo. Então, no caso, eu vou selecionar a opção ID da etapa de analisar JSON. Que é o que? É o ID específico dele. Então, vou selecionar aqui ID, certo? E vou trazer essa etapa aqui de adicionar anexo para baixo aqui. Ok? Então, eu tenho aqui o ID do item, o nome do arquivo e o conteúdo do arquivo. Vamos selecionar aqui de novo. Obter conteúdo do arquivo, tá? Vamos tentar rodar aqui novamente o fluxo. Beleza, fluxo salvo. Vou clicar em testar. Vou rodar aqui com o último gatilho que a gente executou. E vamos ver se agora a gente vai conseguir gravar esse anexo lá na lista do SharePoint. Agora, pessoal, o nosso fluxo foi executado com êxito. Agora vamos conferir se esse item foi gravado lá na lista, lá na nossa lista e se o anexo foi anexado a ele, tá? Então eu vou dar um refresh aqui na nossa lista. E olha só, pessoal, aqui eu vejo, né, esse último item aqui foi a opção que a gente gravou, tá?
E olha só, eu não tenho nada aqui nas outras colunas, porque eu falei para vocês que isso aqui é só um laboratório e a gente vai tentar gravar aqui cada resposta na sua coluna específica. Aqui eu só escrevi algo nessa coluna title, só para não ficar em vazio, porque ela é uma coluna obrigatória, tá? O que importa aqui para a gente nesse primeiro teste são os anexos. E olha só, pessoal, tá aqui o anexo que a gente anexou lá no Forms. Agora, pessoal, algo que pode acontecer aqui e que pouca gente sabe é que quando a pessoa responde lá o formulário e ela não anexa nada lá dentro do formulário, tá? Essa etapa aqui de analisar JSON vai dar erro e essa etapa aqui de aplicar a cada também vai dar erro, porque ele não vai ter nada para analisar e ele também não vai ter nada. E aqui dentro também vai dar erro do aplicar a cada, porque ele não vai ter nada o que anexar lá no item. Então, como que a gente pode tratar isso aqui? E aí, pessoal, essa primeira parte aqui, eu vou só terminar de explicar essa parte do anexo e vou fazer um corte aqui nesse vídeo e vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui também, para que a gente possa continuar falando sobre o resto das opções que a gente tem aqui, das respostas, porque senão isso aqui vai ficar muito extenso, vai ficar muito cansativo, tá? Então, vamos só fazer esse resto aqui das alterações. O que a gente poderia fazer para tratar esse tipo aqui de resposta, tá? Caso a pessoa não anexe para que o fluxo não dê erro. Algo que eu gosto de fazer, existem outras formas também de fazer, mas eu gosto de colocar uma condição, tá? Então, primeiramente, o que eu faria? Eu colocaria uma condição e verificaria o seguinte. A minha pergunta que tem o anexo, deixa eu achar ela aqui, procurar aqui pergunta. Cadê? Pergunta é igual a vazio, porque quando a pessoa responder o formulário sem o anexo, aquela pergunta ela vai vir sem nada, ela não vai ter código nenhum escrito. Se vocês se lembram, né? Quando a gente observou as respostas do Forms, tinha o código ali do anexo, então quando ela não anexar nada, aquele campo vai vir em branco. Então, se a pergunta que tem o anexo, que recebe o anexo, é igual a vazio, a gente vai fazer o quê? A gente não vai fazer nada, tá? Mas caso tenha alguma coisa, a gente vai colocar aqui na parte do se não. Então, eu vou arrastar essa opção aqui de analisar JSON para cá, porque o se não é o quê, pessoal? É caso tenha alguma coisa, né? Então, eu vou arrastar para cá. Aqui está falando que não pode ser arrastado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse analisar JSON de cá. Antes de apagar, na verdade, eu vou fazer algo melhor ainda. Eu vou copiar para minha área de transferência. Vou apagar isso aqui. Não preciso dele. Agora eu vou vir aqui e colar aqui na analisar JSON. Tá? Então, olha só. Coloquei aqui o analisar JSON. E também, pessoal, eu vou arrastar essa etapa aqui de aplicar a cada. Tá? Agora sim deu certo arrastar o aplicar a cada. Por quê? Aqui dentro eu estou fazendo o tratamento do anexo, né? Primeiro eu verifico se ele tem conteúdo, né? Se tem um anexo. Se não tiver, ele não faz nada, mas se tiver alguma coisa, eu analiso o anexo e aí sim eu faço toda a etapa lá de aplicar a cada, né? Aqui no caso, ó, ele ficou sem o arquivo aqui, então eu vou só passar ele aqui dentro também. Aqui deu uma desconfigurada, pessoal, então vamos configurar essa parte aqui novamente. Então olha só, vou colocar aqui o que a gente tinha colocado primeiramente. A gente tinha colocado uma etapa do OneDrive para obter o conteúdo do arquivo. Então vou vir aqui, obter o conteúdo do arquivo, cadê? Obter conteúdo do arquivo e aqui eu vou selecionar o ID, certo? Agora sim, ele aplicou aqui, ele colocou dentro do aplicar a cada e aí depois eu coloco adicionar anexo. Então vou vir aqui, etapa do SharePoint, adicionar anexo. Beleza? Aqui eu vou escolher o site de novo, fazendo a mesma coisa que a gente fez aquela hora. Tá? Aqui no ID, vou selecionar o ID da etapa de criar item. Nome do arquivo, vou selecionar o conteúdo name da etapa de analisar JSON e o conteúdo do arquivo vai vir da etapa do OneDrive aqui. Beleza? Então tá aqui feito a parte do tratamento do anexo, tá? Para caso o anexo venha em branco, caso a pessoa não utilize aquela pergunta e não anexe nada, né? Então olha só, eu vou salvar aqui e eu vou fazer o envio do formulário sem um anexo, sem anexar nada, tá? Então eu vou simplesmente responder aqui algumas coisas.
Beleza? Olha só, vou fazer o envio aqui do formulário. Antes de enviar, né, vou colocar aqui para testar. Então ele está aguardando aqui agora o envio do formulário. Enviamos o formulário, olha só, fluxo executado com êxito. Olha o que aconteceu na condição, pessoal. O anexo lá, né, é vazio, a gente não anexou nada. True, o que quer dizer true? Né? Que realmente não teve nada, a gente não anexou nada. Então ele foi aqui para o se sim, aonde a gente não tem que fazer nada, né? Então ele não executou a parte do se não. Mas caso a gente anexe alguma coisa, olha só, eu vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui, colocar em editar, testar. Vamos testar manualmente. Vamos enviar outra resposta. E aqui eu já vou direto para a pergunta aqui do anexo. Eu vou simplesmente anexar aqui aquele mesmo arquivo que a gente fez. E vamos enviar. Enviamos. Agora, olha só o que vai acontecer aqui no fluxo. Fluxo executado com êxito. Só que na condição, né, ele informou aqui para a gente que foi falso. Por que falso? Porque aquela pergunta não veio vazia, né? Ele tem conteúdo ali. E se tem conteúdo, a gente trata no analisar JSON e a gente anexa esse item ao item do SharePoint. Vamos conferir aqui no SharePoint. Vou rodar aqui uma atualização. E olha só, pessoal, essa última pergunta que foi a que a gente gravou. E olha só, tá aqui o anexo que a gente fez o tratamento, tá? Então esse fluxo aqui agora, ele tá à prova de falhas com relação à parte da etapa de anexo, beleza? Então eu vou terminar esse vídeo aqui. Essa aqui é a parte 1. Eu vou fazer uma parte 2 para que esse vídeo aqui não fique tão cansativo. Então, antes de você ir embora, dá uma olhada aqui nos links da descrição. Quer se especializar aqui em Power Automate? Dá uma olhada nos links aqui que eu tenho um treinamento, curso Power Automate Pro, que eu acredito que vai te ajudar demais, beleza? Então é isso aí, te vejo na parte 2 do vídeo. Até mais!